Esta é a primeira gaveta da cozinha, ela fica próxima à bancada do fogão. Aqui eu tenho uma bancada onde fica o meu fogão, então os itens ficam próximos porque eu uso bem perto, é muito importante isso também. Bem, aqui eu tenho um organizador desses bem simples, de R$ 1,99, né? Quer dizer, ele não é R$ 1,99, mas você encontra nessas lojas, ele é simples. Então eu guardo aqui os garfinhos. Você pode observar que eu tenho aqui, ó, as minhas colherinhas de tamanho médio e viradinho para cá eu tenho os garfinhos de tamanho médio. Como esse daqui é um item sozinho, então eu guardo esse item assim do ladinho, porque é fácil, eu chego aqui, eu enxergo, ele não tá escondido. Aqui eu tenho as facas, as colheres e os garfos. As colherezinhas menores eu coloco desse lado aqui. Aqui nesse espaço não cabe um potinho organizador, então eu coloco aquelas facas que são maiores. Eu tenho aqui uma faca de cortar pão, eu tenho aqui uma outra faquinha que ela é um pouco menor, ela ficaria meio deslocada aqui, ó, então eu coloco ela do ladinho. Tem uma faquinha de queijo aqui e assim por diante, né? Tesouras, eu tenho uma tesoura para cortar frango, que ela é grandona, eu uso ela fechadinha assim. A tesoura que eu abro as embalagens, o esmagador de alho, o abridor de vinho, enfim, né? São alguns itens compridos que eu coloco aqui. Quando eu abro a gaveta, facilmente eu sei onde ele está. E a tesoura que eu uso bastante, toda hora eu utilizo elas, como todos os outros itens, e já guardo no mesmo lugar. Aqui eu tenho uma caixinha de fósforo. Sim, o meu fogão é automático, mas às vezes pode dar algum problema, então eu já tenho uma caixinha de fósforo guardadinha que eu uso pouco, fica nesse cantinho. Aqui então eu tenho um potinho, nesse potinho eu guardo coisinhas menores, como o abridor de lata, e eu tenho uma maniazinha de guardar alguns desses itens aqui. São aqueles fiozinhos para enrolar pão, enfim. Eu não guardo muitos, não guardo um que outro, mas às vezes eu posso precisar, então eu deixo eles aqui. Isso daqui eu uso bastante, que é um potinho onde tenho as minhas etiquetas, uma fita adesiva e aqui os organizadores de datas que eu coloco o gás. Eu uso sempre isso daqui para ter esse controle e sempre eu utilizo as etiquetas ou durex para etiquetar a data de validade ou identificar algum produto. Se ele estiver longe de mim, eu vou ficar com preguiça de buscar e vou deixar de fazer isso que é tão importante. Então, aqui toda a minha família sabe onde estão os itens, é fácil. Quem não sabe pode vir abrir a gaveta, dar uma observada e já encontra, certo? Agora eu vou mostrar a outra gaveta. Bem, eu tenho apenas 5 gavetas. Não é apenas, é o suficiente, porém não tem como eu separar muito os objetos. Aí eu tenho que ter criatividade para que fiquem organizados. Não cabe muitos suportes aqui dentro. Se eu fosse comprar aquele outro que cabe todos, ele é bem caro, então ainda não comprei, mas eu consigo simplesmente olhar aqui e ver que estão bem organizados os meus itens. Eu tenho aqui as conchas, eu tenho uma conchinha aqui que é um pegador de massa, né? Uma concha para molho, outra para feijão, não preciso mais do que 2. Tenho também essa conchinha aqui que é para tirar sorvete. Aqui são as colheres de servir. E aqui eu tenho as colheres de pau que eu uso bastante, são as colheres compridas, eu uso para doce, tem algumas que eu uso para fazer comida também. E aqui essas colherinhas colheres pretas para mexer panela de que eu não posso mexer com as demais, né, para não estragar. Então aproveito também para colocar os pegadores desse lado aqui. Bem, nesse cantinho eu coloquei mais um potinho comprido para colocar aqueles itens que são mais curtos. Então eu uso as espátulas nesse lugar, um pegador de pizza, né? São itens assim menores que cabem muito bem ali, tá certo? Essa colherinha aqui é uma colher comprida de mexer suco que eu coloco também nesse lugar aí, tá bom? Agora vamos para uma outra gaveta. Ah, um detalhe. Esse item aqui eu uso muito porque eu coloco ele em cima da bancada quando eu vou cozinhar para colocar as colheres sujas e assim eu não fico sujando a minha bancada, eu não gosto de sujá-la. Então depois eu lavo e coloco aqui do ladinho, bem prático, bem fácil de pegar.
Esta outra gaveta eu guardo todos os itens que eu faço bolo, utilizo para bolo, para doces, tem alguns canudinhos que eu uso pouco, então eu coloco aqui também, e os itens de preparação de alguma coisa, seja os de ralar saladas, eu tenho esses aqui quando eu uso para fazer mousse de limão, então eu tiro os caldinhos do limão, tenho um item aqui que é para ralar a cenourinha para enfeite, enfim, tudo que é de produção de sobremesas ou salada, alguma coisa especial, produção que foge das facas, eu guardo aqui dentro. Aí eu tenho também uns filtros ali, um de silicone, um outro normal. Perdão, não é filtro, é funil, esqueci o nome. E esses aqui eu utilizo toda hora, um para chá e outro para peneirar mesmo as farinhas. E as espátulas também estão aqui. E eu tenho também aqui um termômetro para medir temperatura de chocolate, né? Enfim, que tem a ver com doces. Aqui eu tenho um potinho com os meus bicos de confeitar e aqui enroladinho eu tenho os próprios saquinhos de confeitar. Então, tá categorizado, tudo que é para doce ou para produção de salada, alguma coisa, está nesta gaveta. Praticamente só eu que uso, mas eu sei onde estão todas as coisas, se alguém der uma olhada já vai conseguir imaginar, porque está separado por categoria. Esta outra gavetinha aqui, eu utilizo aqueles suportezinhos para prato que eu coloco na mesa, esses aqui também, né? Eu tenho bastante disso daqui porque eu uso para panela quente, chaleira, café, enfim. Então eu utilizo essa gaveta só para essas coisas, tá? E também eu tenho os enfeitezinhos, como eu uso junto, eu já coloco no mesmo local. A última gaveta eu guardo os meus paninhos de prato, toalhas de mesa e aqui aqueles suportezinhos para usar na cabeça quando eu vou fazer um bolo. Então aqui atrás eu tenho também os aventais e uma balancinha. Por que isso eu tenho tudo aqui? Porque são itens que eu uso bastante, mas eu tenho poucos de cada um. Até eu te confesso que eu tô precisando, fica aí a dica para quem quiser me dar um presente, uns paninhos de prato. Eu tô precisando porque eu coloquei fora todos os velhos, os que eu não queria mais, e acabei ficando sem. Tenho o suficiente ainda, mas eu preciso de mais alguns, não muitos, porque eu não acumulo coisas, senão já não cabe na minha gavetinha. Mas mais uns 3 é necessário, porque o pano de prato, eu utilizo ele um dia só e no final do dia eu lavo, porque ele é um item que cria muita bactéria, não dá para usar mais do que um dia. Então eu coloco ele para lavar e já venho aqui, pego um novo. Como é só uma vez por dia que eu utilizo, ele pode sim ficar na minha última gaveta, porque eu me abaixo e pego. Então aqui para vocês verem, são as minhas 5 gavetinhas que ficam próximas do fogão, onde eu guardo todos esses itens aí, tá bom? Um beijo, minhas amigas, até mais!